Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo aqui. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre venda sem vender. Como é esse conceito, né? Eu não lembro, vou ser bem sincero, eu não lembro exatamente quando foi que eu ouvi a primeira vez esse conceito, né, de vender sem vender. Eu lembro de quando eu comecei a escrever esse conceito, tá? Foi num e-book meu que depois virou um livro na versão Kindle na Amazon. Tem até para vender, eu estou até reformulando esse e-book, que era com foco em vendas para os stories. E eu sempre uma das estratégias que eu trazia era exatamente esse conceito de vender sem vender. Que eu sei que eu veio de algum outro lugar, mas eu não sei. Pode ser até que no material antigo eu tenha, eu cite, eu não sei. Eu estou reformulando ele. Eu posso até depois gravar uma aula sobre esse conceito mais apurado de onde foi que eu tirei. Procurei, não achei, mas enfim, eu estou reformulando. O fato é que eu até trago o conceito do seguinte aqui no material, a oferta leve. O que é esse conceito de oferta leve? E eu vou trazer também, logo de cara, o problema, os dois problemas que é qual é o problema de você trazer uma oferta agressiva, qual é o problema de você trazer uma oferta leve demais e qual é a solução. Vou trazer 4 pontos para poder ajudar aqui nessa questão toda, né, e não gerar tanta problemática como normalmente ocorre, tá bom? E aí, só lembrando, lembra de seguir, se não segue, se não acompanha o canal, lembra de acompanhar o canal. Muita gente assiste o vídeo, tá? Obrigado por assistir o vídeo, mas não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal, dá essa moralzinha e taca ali também o famoso joinha, que isso ajuda o algoritmo a entender a importância e relevância, etc, etc. Comenta também, olha, eu achei isso, aquilo outro, concordo, discordo. Fala aí também o que você acha, tá? Mas o fato é que, primeiro, sobre essa questão, o que é oferta leve, tá? Oferta leve, toda vez que eu falar sobre oferta leve ou oferta agressiva, a agressiva vai ser, eu vou falar o extremo, né? Agressiva é aquele extremo estilo lojas de imóveis, estilo Casas Bahia, Ricardo Eletro. Eu não sei como é que está hoje em dia o mercado, vou ser bem sincero, como eu quase não assisto mais TV aberta. A TV aberta, o máximo que eu assisto é o Bom Dia Pernambuco aqui, uma vez ou outra, quando a gente está com um pouco de paciência. E não faz nada, às vezes aleatoriamente, como a TV se liga na TV aberta para depois ir para algum outro lugar, meio que a gente assiste um pouquinho. Enfim, então não sei mais como é que está hoje em dia os comerciais na TV. A TV é que trazia muito esse conceito mais agressivo, né? Oferta, 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 desconto, desconto, mega desconto, dividir, né? Se o concorrente dividia em 12 vezes, o cara dividia em 24 vezes, daqui a pouco não sei quem estava dividindo em 48 vezes um guarda-roupa dividido na mesma quantidade de um carro, por exemplo. Teve essas loucuras anos atrás, na década passada, pelo menos até década passada, eu sei que tinha isso. Tinha sapataria também, que dava um prazo do tipo 60 dias para você começar a pagar. Olha que loucura, né? O cara comprava fiado no crediário e tinha 60 dias para começar a pagar. Teve muita sapataria que fez isso. Então esse é um formato mais agressivo, tá? Que se usa os gatilhos mentais de forma mais exagerada. E qual é a oferta leve? E essa conversa que eu estou tendo aqui com você. E aí, de forma indireta, daqui a pouco eu vou e cito minha mentoria. Olha, tem um mentorado meu que teve esse mesmo problema, e na mentoria nós conseguimos resolver de tal forma, assim, assim, assim. E essa é uma oferta leve. E aí, vamos lá agora para entender o contexto aqui. Qual é o problema da oferta agressiva? Existem alguns problemas, mas assim, os básicos são: basicamente, você passa a brigar por preço, tá? E aí, o que que acontece? O teu cliente, ele se vicia, né? Ele fica mal acostumado em sempre querer desconto, em sempre querer saber qual é a novidade com desconto de tal coisa.
Então você termina tendo uma briga excessiva de preços, tá? E aí, lógico, eu tô falando de preço que é o mais comum, a oferta mais agressiva, mas pode ser o exemplo da sapataria que eu dei. Ah, não sei quem tá dando 60 dias para começar a pagar, não sei o quê. Eu lembro que tinha sapatarias que era do tipo, só começa a pagar no ano que vem. Por exemplo, o Dia das Crianças está chegando e você pode comprar o calçado do seu filho só paga ano que vem, né? Porque é outubro, novembro, dezembro, mais de 60 dias, né? Então, tinha toda essa loucura, todo esse peso que o pessoal trazia. Então, qual é o problema? O teu público se vicia nesse estilo, você passa a ter que depender desse formato para estar vendendo, né? Você vai precisar sempre estar tendo um volume alto. Pablo, eu trabalho com low ticket. Por exemplo, eu durante um bom tempo eu trabalhei com essas ofertas mais agressivas. E, por exemplo, eu lembro que anos atrás, um script de atendimento, sei lá, cada script tinha alguém vendendo por R$ 2 cada script, em média, de atendimento. Então, do tipo, era 50 scripts de atendimento para resolver tal problema. Então, vendia-se a R$ 100. E 50 scripts. Com o passar do tempo, muita gente começou a vender e copiar outras pessoas. Eu também comecei a vender na época. E eu já peguei uma fase já ruim, né? Já começando a declínio. Então eu conseguia só vender abaixo de R$ 50, mas vendia. Foi caindo, caindo, chegou a um ponto que eu só conseguia vender a R$ 10. E que agora eu mal consigo vender esse tipo de oferta. Essa oferta morreu, não funciona mais, tá? Então aconteceu muito esse problema. Ou seja, era uma briga grande por preço. Cada um que desse, tentasse reduzir cada vez mais o preço. Então fica muito agressivo, a tua lucratividade vai diminuindo, teus custos vai aumentando, porque para fazer sentido você começa a ter um alto giro, né? Você começa a girar, ou seja, faz venda, tem que estar fazendo vendas mais altas, uma quantidade maior. Daqui a pouco eu estava vendendo 100, 150 vendas por dia e uma lucratividade bem baixa. Enquanto antes eu vendia 20, 30 vendas e tinha o triplo do lucro. E agora eu não conseguia mais isso. Então ficava esse ciclo vicioso. Então a oferta agressiva você tem que ter um pouco de cuidado porque vai gerar isso, tá? Em contrapartida, se uma oferta tua ela é leve demais, o que é uma coisa leve demais? Você sempre está trazendo conteúdo importante e relevante, beleza. E para por aí. Isso também é ruim, péssimo. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte: entenda que o algoritmo, seja aqui no YouTube, no Instagram, não interessa onde, é um algoritmo extremamente inteligente. Então, se ele vê que, por exemplo, alguém está consumindo um conteúdo feito esse meu, conteúdo que envolve oferta, que envolve vendas online, é evidentemente que o algoritmo percebeu isso, ele vai começar a entregar não só o meu conteúdo, não só a minha oferta, mas a oferta dos meus concorrentes. E aí, se por acaso eu sempre trouxer uma coisa leve demais, com conteúdo muito leve, mas não faço uma oferta, eu tô com medo, eu tenho pena, não vou vender. E o que é que vai acontecer? O meu concorrente, que foi só um pouquinho mais agressivo, foi e fez uma venda. Eu preparei o terreno para o meu concorrente fechar a venda, tá? Então, esse cuidado você precisa ter, tá bom? Você vai ter que fazer uma boa entrega, trazer um bom conteúdo, mas precisa finalizar, precisa dar um próximo passo, precisa vender, tá? E não tem como, não. Então a oferta tem que existir. Então, por exemplo, lá na mentoria Nexus, que é a minha mentoria, eu tenho um aluno que tem essa dificuldade grande, que é exatamente essa de vender. Ele disse: Olha, Pablo, eu tenho uma facilidade muito grande de produzir conteúdo, eu produzo, mas na hora de vender eu travo. Na hora de vender eu travo. E aí começamos agora a fazer um trabalho com ele nos stories, tá? Para fazer uma sequência de. Eu sempre digo: Olha, eu vou postar lá nos meus stories e fica de olho. Vê o movimento, vê o que, é que vai acontecer. Vamos analisar. Me copia. Faz essa sequência padrão, que por exemplo, tem uma sequência de copy bem padrão que é básica, funciona perfeito. Se vai vender ou não, não sei, vai depender, né?
tem uma chance maior de vender. E aí faz essa sequência. Aí ele entendeu a lógica, tá tentando, tá se destravando agora aos poucos e tentando entender que é preciso, é normal, faz parte do jogo vender, tá? Tem alguns nichos que é mais difícil o pessoal entender essa questão. Então, se você for leve demais, também vai ser ruim. E aí, Pablo, qual é a solução então? O que é que eu tenho que fazer para isso melhorar? Então, vamos lá. Eduque sua audiência. O que que acontece? Traga conteúdo de qualidade. Traga conteúdo de qualidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui só puxar um pouquinho. Sei. Então você precisa trazer conteúdo de qualidade. Não tem o que fazer. Isso é o básico, bem feito, que você precisa dominar. Trazer um conteúdo de qualidade. Porque o que é que acontece? À medida que você gera esse tipo de conteúdo de qualidade, tem um gatilho mental, tá? Que é o gatilho mental da reciprocidade, que Robert Cialdini fala muito. Eu não estou com o livro aqui, mas no livro As Armas da Persuasão, Cialdini ele toca no assunto, né? Toca nessa parte que envolve esse gatilho da reciprocidade. E ele fala, inclusive, que é um gatilho mais forte do que outros tipos de gatilhos. Porque o que, que acontece? O gatilho da escassez, da urgência, que é uma coisa mais agressiva que muitos utilizam, faz venda, sim, mas é algo momentâneo e tudo isso que eu acabei de trazer, né? Vai gerar mais um vício por parte da audiência do que de fato trazer a pessoa por... Então, quando eu trago a pessoa por reciprocidade, do tipo, essa pessoa tá vendo. Isso aconteceu comigo, tá? Um período, um tempo atrás, eu estava procurando um curso sobre automação e eu vi umas. Que aí você passa. À medida que passa a consumir um conteúdo sobre um tema, lógico que vai aquilo que eu disse, o algoritmo, né? Começa a chegar. Então eu comecei a ver um monte de conteúdo, receber um monte de conteúdo sobre automação, e que chegou um momento que eu meio que me confundia. Quem falava o quê? E aí, um belo dia, eu vi um vídeo de um cara que eu gostei do jeito simples que ele explicou a coisa, sem pressa, trocando ideia, tal, conversando. Bem o meu estilo que eu gosto, que eu gosto desse conteúdo, mas sem tanta pressa. Sem pressa no sentido de não ser prolixo, tá? De entregar mesmo. E os, puxa vida, se ele só fizesse tal, só baixa agora ele tem um curso, cadê? Quando eu fui ver, ele não tinha curso, não vendia nada. E eu dizia, poxa vida, ele precisa vender alguma coisa. E foi só ele lançar o produto, o curso, eu fui um dos primeiros a comprar. Né? E aí outras pessoas disseram a mesma coisa. Olha, o jeito que você entrega o conteúdo, o jeito que você ajudou, o jeito que você responde às pessoas, isso, isso fez com que eu me decidisse comprar o seu produto, não sei o que. Isso aconteceu comigo. Então, eduque sua audiência, ajude a sua audiência, traga conteúdo de qualidade, tá? Então, por exemplo, se você tem um curso de produtividade, então tenta usar vídeos, tenta ter vídeos, tá? Para ensinar técnica. Sempre começa o seguinte, uma dica que eu posso te dar é que para você começar a exercitar isso, essa questão de entregar conteúdo, principalmente se você está no início da jornada, é fazer o seguinte. Pablo, eu nem curso ainda tenho, nem produto eu tenho para vender. Então o que é que eu sugiro você fazer? Pega uma semana, um recorte de uma semana ou 15 dias, tá? Supondo que você não tenha tanta audiência. Escolhe 15 dias. O que, é que você vai fazer? Você vai passar uma semana todo dia produzindo conteúdo. Seguindo um padrão, todo dia, sei lá, começou domingo, domingo você começa. Posta no feed, posta nos stories. Terça, chega segunda-feira, feed e os stories. E aí vai testando de formas diferentes. Tenta usar Reels, tenta usar carrossel, tenta usar estático, vai testando. Passa 7 dias, uma semana, cada dia testa uma coisa, vê, analisa. Se for o caso, até produz mais de um conteúdo por dia. Analisa todas as métricas, analisa o que a tua audiência, mesmo que seja pequena, falou a respeito. Baseado nisso, na segunda semana, o que é que você vai fazer? Vai pegar os melhores daquela semana anterior e vai começar a turbinar. E junto com isso, você vai começar a
criar novos conteúdos baseados naqueles. Então, por exemplo, digamos que eu falo muito sobre conteúdo, que é o tema que eu mais falo, né? O tema central meu é conteúdo, funil, conteúdo, oferta e funil. Digamos que quando eu toquei no assunto conteúdo, houve uma interação maior das pessoas. Então, na segunda semana, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer conceitos de conteúdo, oferta e funil, mas eu vou enfatizar mais o conceito de conteúdo. Se for o caso, eu vou até mudar um pouco a minha bio, a descrição da minha bio, tá? E vou usar o turbinar daqueles melhores da semana anterior. E vamos analisar, ver o que é que os seguidores estão chegando, vão começar a chegar seguidor. E aí, com isso, naturalmente, em 2, 3 semanas você fazendo isso, um mês, não sei, depende. Você em pouco tempo, que eu considero isso pouco tempo, tá? Se você acha que um mês é muito, então já tá no lugar errado. E aí, durante 30 dias, você percebeu um certo padrão. Um padrão de como você se sentiu, porque isso acontece também no sentido de que, naturalmente, aquele conteúdo que você gosta, você vai dar uma enfatizada maior, você vai conseguir se expressar melhor, né? O escrito ou em vídeo. Vai começar a chegar os seguidores, vai começar a interação. Então, de forma natural, você vai entendendo qual é o seu jogo e qual é o problema daquelas pessoas realmente, se é aquilo que você estava imaginando ou não. A partir dessa ideia, a partir disso, e aí você pode dar o próximo passo, que é fazer uma oferta. Uma oferta de quê? De alguma coisa. Os americanos estão chamando, já há um tempo, né? Chamam de Tiny Product. Tiny, T-I-N-Y, Tiny Product. Product. Quase não sai. Produto pequeno, basicamente é isso. É praticamente o conceito de low ticket. Só porque assim, o conceito de low ticket ou tripwire, ele envolve muitas vezes um produto muito bom por um preço muito baixo. Esse é o conceito de low ticket. E muitas vezes é um produto muito bom com muita coisa. Só que muito barato. Já o conceito de tiny product, ele tem a ver com o seguinte: ele resolve um problema muito específico. Ele é direto ao ponto, ele resolve aquele problema. Não interessa o tamanho. Pode ser um e-book de 3 páginas. Ele resolve o problema que você está trazendo, resolve, então é top. Olha, é 30 minutos. Eu já vi um curso de edição de vídeos de 30 minutos. Eu não comprei, não, mas assim, eu já vi que tem. E o vídeo é de 30 minutos, o curso é de 30 minutos, custa perto de R$ 300, mas resolve uma dor gigante de um determinado público. E vende. Normalmente esses produtos, esses chamados Tiny Product, a maioria são produtos mais baratos, são low tickets, mas que resolvem uma dor bem específica. Então você pode criar um produto desse inicialmente. Um curso rápido, um e-book direto ao ponto, que ensina alguma coisa de forma direta, já para essa tua audiência. Então isso é um caminho interessante de você fazer, tá? Mas enfim, continuando aqui, eu e meus espirros. Conte histórias. Isso eu aprendi com um mentor meu de narrativa, tá? Grande Magnus. Eu não sei se eu posso revelar o nome real dele. Que ele é um personagem. E ele ensina sobre narrativa. Eu e meus espíritos, aqui eu tô espirrando direto. E ele ensina sobre narrativa e ele ensina até uma técnica bem simples que é sempre antes que você inicie uma oferta, você fazer uma contagem de história, contar a história de alguma forma. Ou falar de um problema daquele que você sofreu no dia anterior, da semana anterior, que está acontecendo agora com você. Ou postar alguma coisa bem cotidiana, algo relacionado a isso. Pode prestar atenção comigo já há um bom tempo. Se você me segue no Instagram, vai perceber esse meu movimento. Qual é o meu movimento? Então, por exemplo, ontem para mim foi domingo. É porque eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo. E o que foi que eu fiz logo no começo? Eu fiz uma postagem, eu estava indo passear com o meu cachorro, com o Luke. Se eu falei o nome dele, é capaz dele chegar aqui. E eu nunca filmo. Nunca toquei em filmar ele e tal. Que até porque ele é bem arredio. A maioria dos cachorros não gostam muito de serem filmados, fotografados, enfim. E eu filmei ele rapidamente.
E postei lá de boa e fui passear com ele. Fico um pouco lá na calçada, sentado, levando um ventinho. E um monte de gente veio conversar comigo, rapaz, que legal, tu tem um husky, eu não sabia, não sei o quê. De boa. Houve uma interação, houve um pico de alcance, né? Mais pessoas viram, começaram a interagir, usaram o curtir lá, ou vim conversar alguma coisa sobre isso. O que foi que eu emendei logo em seguida? Emendei uma historinha curtinha e uma oferta. Então, então foi uma forma de eu mostrar um pouco. Eu preciso, até porque eu tenho dificuldade grande que meu dia a dia, meu cotidiano é num espaço de 2 metros por 2 metros durante um bom tempo do dia. Muitas horas do dia é 2 metros por dois, meu mundo, né? Mas de qualquer forma, tem como eu mostrar um pouco do meu dia a dia, é uma falha minha, mas e aí isso vai gerar contar histórias, contar situações. Então você precisa contar histórias, interagir com o teu público para fazer uma conexão genuína, tá? E isso vem de forma natural. E tanto que, por exemplo, eu tenho essa dificuldade, então eu não saio criando do nada. Tem dia que eu não tô afim, não sei o que falar, o que postar, eu também não posto. Eu sou bem assim. Tem gente que diz, não, tem que postar todo dia. Tem dia que eu não tô afim, não sei o que, que eu vou falar, não posto. Mas se você tiver, então tenta interagir, tenta falar sobre isso. Ou existe um outro problema grave, esse é um problema grave comigo que é resultados, tá? Mostrar resultados. Lógico que quem está no início da jornada não tem, mas por exemplo, você normalmente é muitas vezes a persona transformada. Então eu, por exemplo, sou a persona transformada. Eu detenho um conhecimento e queria transformar esse conhecimento em um produto digital. Eu já passei por essa fase. Eu já passei por algumas dores e passo por outras tantas. Então eu poderia até, se fosse o caso, pegar o meu caso. Então eu posso fazer isso juntando com o item 2, contando história, juntando com resultados, com situações. Ó, antes era assim, agora é assado. Ó, antes era A, agora é B. Houve um avanço, houve uma melhoria. Então é possível fazer isso, tá? Então tenta perceber que isso é conexão. E o item 4 para a gente chegar já na reta final, ofereça algo valioso. O que quer dizer oferecer algo valioso? Eu, de vez em quando, o que é que eu gosto de fazer? Primeiro, eu sempre deixo o seguinte, uma opção. Olha, tem um grupo do WhatsApp. Clica no grupo do WhatsApp lá, no link do grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a algumas coisas exclusivas. Eu gosto, às vezes, de fazer isso. Eu, essa semana, esse mês, por exemplo, eu gravei uma Masterclass onde eu estou ensinando lá um conteúdo, tá? E aí provavelmente eu vou fazer isso todo mês, né? De ter alguma coisa gratuita ou a cada quinzena. Mas de vez em quando eu vou e preparo um e-book, um resumo de alguma coisa, entrego ao pessoal, tá? No meu caso aqui, essas aulas de segunda a sexta no YouTube também é uma forma de entregar, oferecer algo valioso, mas que pode ser algo valioso nesse sentido também, de preparar um mini curso. Então, por exemplo, olha, vai ter uma masterclass ensinando tal coisa, vai ter um workshop, ou então, olha, tem um e-book aqui, estou librando gratuitamente, quem quiser baixar, tá aqui. Lógico que mediante o preenchimento dos seus dados, porque aí você constrói lista. Eu já tenho uma aula aqui anterior que eu falo sobre isso. Cadê? Deixa eu ver, foi em que aula foi? Deixa eu ver se eu tenho a numeração da aula aqui no meu caderninho de anotações. Não tenho aqui, eu não lembro qual foi a aula. É uma aula recente que eu falo sobre lista, tá? Tô dando uma procurada aqui no canal. Estava vendo se eu encontrava qual era a numeração. Não é a 24. Pode ser que seja a 25. Eu acho que deve ser a aula 25. Enfim, dá uma procurada aí. Recente. Que eu falo sobre a importância de se criar uma lista. A importância de se ter uma lista, tá? Se ter uma lista para o quê? Para interagir, conversar. Não é qualquer lista. Uma lista que realmente funcione, tá? Então, só para a gente chegar aos finalmente aqui desta aula, deixa eu só mudar aqui para acompanhar o meu roteiro, se eu estou seguindo direitinho, que às vezes eu fujo muito. Então, ofereça algo valioso nesse sentido, tá? E aí onde vem um grande detalhe. E o que é que você vai fazer? Nesse resultado visível, o que é que você vai fazer no final? Oferecer alguma coisa. O que é que você vai fazer depois de contar uma história?
Dizer que teve uma solução que é o teu método. Ofereça. Oferecer algo valioso. Ah, vou ter um e-book que ensina tal coisa. O que, que tem no final do e-book ou no meio do e-book? Oferta. Esse é o detalhe. Qual o problema? É que eu vejo às vezes alguém contando uma história e só contar e encerrar ali. Eu vejo alguém às vezes mostrando um resultado, mas só faz mostrar resultado. Eu tenho um colega meu que eu sempre, todo dia, eu vejo ele sempre criando uma rotina muito legal, mas qual o problema? Ele não oferece nada. Ele mostra lá o resultado. Às vezes conta uma pequena história e encerra por aí e não oferece. Ele tem produto para oferecer, mas não oferece. Aí, sei lá, vou produzir um e-book e estou entregando aqui o e-book. E no e-book, sim, o que, que você está vendendo no final? Nada, não pode. Isso não pode. Isso é um crime. Né? Você preparou a tua audiência, preparou tudo, chegou no final não vendeu. Não tem lógica isso, tá? E é por isso que, aproveitando a oportunidade, se você quiser me ajuda para criar, né, saber criar histórias, montar estratégias de conteúdos que funcionem e, o melhor de tudo, criar uma oferta que vá fazer, né, que a venda aconteça da forma mais leve possível, eu posso te ajudar. Vou deixar o link aqui abaixo, você vai clicar. Chama-se Mentoria Nexus, que é uma mentoria em grupo, onde toda semana tem reunião em grupo, tá? A gente conversa, tem uma reunião, são divididas em duas partes, tá? Nós temos um momento sozinho, só eu e você, onde nós vamos montar o teu plano de ação, e você vai começar a executar, e aí depois, toda semana, eu vou estar conversando com você para ver o que você conseguiu resolver, qual a dúvida, qual a dificuldade. E essa é a jornada da mentoria Nexus. O nome é estranho, é diferente. Em uma outra aula depois eu vou gravar até o porquê de ser Nexus. Mas basicamente Nexus tem a ver com conexão, tem a ver com mudança de rumo que você pode ter com a minha ajuda. E uma mudança de rumo positiva, evidentemente. Mas é isso que eu tinha para trazer assim sobre vender sem vender, com oferta leve, é você trazer isso, trazer esses pormenores, mas sempre no final tentando trazer alguma coisa, dando o próximo passo, tá? Quando eu digo vender sem vender, é que beleza, eu vou vender, eu vou oferecer, mas antes tem toda uma história por trás. Não vou já chegando, ah, me compre. Calma, conversa, interage. Quando eu faço campanhas para mensagem, né, para as pessoas entrarem em contato comigo, a grande maioria sabe que eu vou vender alguma coisa. Mas eu não já chego assim, calma, eu vou conversar com a pessoa, vou entender a lógica, vou entender o contexto, ver se realmente é para ela o produto. Porque se não for, eu vou dizer, olha, não é para você. Eu digo. Muitas vezes eu já cheguei a dizer, olha, não é para você esse produto. Eu talvez até tenha uma outra solução que é essa aqui. Então, olha, assiste tal aula no meu canal do YouTube que vai ser melhor para você. Você não está preparado. Já fiz isso com algumas pessoas porque não estava. Porque não ia adiantar eu vender lá aquela mentoria, por exemplo, e a pessoa não está preparada e eu tenho uma mega dor de cabeça dela não ter resultados, depois vir me culpar. Então é melhor não, tá? Então é isso que eu tinha para trazer sobre vender sem vender, oferta leve, de forma direta, com essas 4 itens aqui que eu trouxe para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você tem mais alguma outra técnica que você utiliza, também deixa aqui, que é interessante saber mais. Valeu, grande abraço.